Olá, seja bem-vindo à aula sobre análise de mercado do curso Microempreendedor Individual. Nessa aula, nós vamos falar sobre análise de mercado e nós vamos então estar focados, principalmente, nós vamos debater e trazer, principalmente para a nossa aula, as questões sobre os clientes, os nossos concorrentes e os nossos fornecedores. Eu quero começar mostrando para vocês que nós vamos continuar utilizando aquela nossa apostila lá do Sebrae como modelo, porque ela já tem os anexos prontos, então fica fácil para a gente saber exatamente o que a gente tem que preencher. Vou mostrar para vocês mais ou menos o que essa apostila, por exemplo, nos mostra ou nos pede, no caso, sobre os nossos clientes. Então, nós podemos ver aqui. Essa apostila ela vai nos pedir 3 informações essenciais sobre os nossos clientes. Qual é o perfil dos clientes? Qual é o comportamento desses clientes, de maneira a pensar o que os faz e o que os leva a comprar? E também ela vai nos ajudar a ter uma abinha aqui para ela nos ajudar a preencher sobre a área de abrangência desses clientes. Onde é que eles estão? Onde estão os nossos clientes? Onde estão os clientes que nós vamos procurar? Nesse sentido, pessoal, quando a gente estiver pensando sobre o perfil, as características gerais dos nossos clientes, algumas questões são básicas, né? A gente pode fazer pesquisas, a gente pode fazer questionários. É interessante, às vezes, se você estiver pensando no estabelecimento físico, interessante você fazer pesquisas de fato, sabe? Pegar um questionário, entrevistar pessoas que passam na rua de verdade. É muito interessante que você tenha informações factuais, tenha dados realísticos sobre os seus clientes. Por exemplo, questões como a faixa etária, se a maioria são homens ou mulheres, se tem uma família grande, se trabalham por perto, qual é a renda, qual a escolaridade, onde essas pessoas moram. Todos esses elementos são extremamente interessantes. Mas eu digo mais para vocês, às vezes você consegue compreender o perfil das pessoas até compreendendo questões mais subjetivas, como polarização política, como qual é o tipo de música que a pessoa escuta. Tudo isso tem a ver com cultura, tudo isso tem a ver com consumo, porque nós vivemos em uma sociedade que consome a partir de uma cultura específica em que existe. Nesse sentido, nós temos que pensar sobre as pessoas que nós estamos pesquisando e nem sempre, agora já entrando no segundo ponto, essas pessoas são pessoas físicas. Né? Nós falávamos sobre culturas de pessoas, mas em geral, algumas empresas elas têm também clientes que são pessoas jurídicas. Obviamente, nesse caso, nós também temos que pensar e nós também temos que fazer pesquisas para saber em que ramo que elas atuam, que tipo de produtos ou serviços oferecem, quantos empregados. Isso tudo nos ajuda a compreender um pouco melhor sobre o perfil desse nosso cliente. Será que ele está há mais tempo ou menos tempo no mercado? Possui filiais? Qual a capacidade de pagamento? Tem uma boa imagem no mercado? Tudo isso para a gente faz diferença. Tá? O segundo passo, nós vamos pensar um pouco então sobre os interesses e comportamentos desses clientes. Que quantidade, com qual frequência eles compram, onde costumam comprar, que preço pagam. Okay? Depois nós vamos pensar sobre o que leva essas pessoas a comprar. Por exemplo, se tem alguma relevância a qualidade do produto ou o ponto principal é o preço. Nós temos que saber, porque em alguns casos, as pessoas elas compram por causa do preço. Se são commodities, por exemplo, né, se eu sei que no supermercado A e no supermercado B eu consigo comprar o mesmo produto com a mesma qualidade, eu provavelmente procurarei pelo preço. Mas nem sempre é assim. Você pode estar pensando numa cafeteria, por exemplo, que tem um café diferente. E nesse sentido, a qualidade ela pode fazer com que o seu cliente escolha o seu estabelecimento ao invés do estabelecimento do seu concorrente. O prazo de pagamento também é relevante. As pessoas pagam por quanto tempo? O atendimento da empresa faz diferença para as pessoas? Em alguns casos, a empresa ela pode trabalhar com um atendimento não personalizado. O
que pode poupar muitos recursos, né? Por fim, a gente pensa um pouco sobre onde estão esses clientes, né? Qual o tamanho do mercado. Então, nessa última parte aqui, nós trataríamos sobre a área de abrangência, né? Onde é que estão esses clientes, se eles vão estar todos concentrados em uma área, se nós vamos poder trabalhar com mais de uma cidade, se a nossa empresa ela busca todo o estado, se nós já estamos pensando aí em uma multinacional, né? Nós vamos pensar em mais de um país. Então, daí, a partir dos passos, né? A partir do tipo de local, da questão geográfica que está envolvida na nossa empresa, nós podemos também e devemos também preencher aquele espaço lá da nossa, da nossa apostila, o espaço que nós estamos usando como referência lá. Mas depois disso, nós temos que pensar também sobre os nossos concorrentes, né? E nesse sentido, pessoal, eu vou mostrar para vocês também aqui como é que funciona na tabelinha, lá na planilha do Sebrae. Ela tem uma planilha que é uma pequena tabelinha, né, no caso, e nós vamos observar muitas informações que vão poder ser utilizadas para tratar sobre os nossos concorrentes. Então, aqui no caso, gente, você pode, por exemplo, visitar seus concorrentes, né? Você pode ir até seus concorrentes no sentido de fazer uma compra, como a gente chama, uma compra como se fosse um cliente oculto. Assim. Então, nós vamos poder visitar nossos clientes, nós vamos poder ligar, perdão, nós vamos poder visitar nossos concorrentes, vamos poder ligar para os nossos concorrentes, ou nós vamos poder pesquisar sobre eles na internet, né? Elementos como a qualidade dos materiais que são empregados, cores, tamanho, embalagem, variedade, né, o preço, a localização, as condições de pagamento, né, os prazos que eles concedem. Será que a gente consegue fazer um prazo diferenciado? Né? Que tipo de desconto, que tipo de promoção eles fazem? Okay? Se o atendimento é bom, como é esse atendimento, qual é o formato do atendimento, serviços disponibilizados em qual horário, né? Se tem entrega em domicílio, se faz um teleatendimento, atende pelo WhatsApp. Existem vários elementos, como, por exemplo, garantias, né, que nós podemos considerar. Basicamente, essas informações elas nos servem para dar condições que a gente tire algumas conclusões. Por exemplo, a nossa empresa ela vai poder competir com essas que estão no mercado. Nós temos condições de ter um diferencial em relação aos nossos concorrentes. As pessoas elas vão deixar de ir nos concorrentes para ir na nossa empresa? Se a resposta é sim, né? Se tem espaço para você nesse mercado, então é bom você pensar e explicar um pouquinho sobre esses motivos. Escrever mesmo o que é que existe que vai fazer com que as pessoas optem pela sua empresa e não pela empresa do seu concorrente, tá bom? E por fim, nós temos que falar aqui, por fim, mas não menos importante, né? Nós temos que falar aqui sobre os nossos queridos fornecedores. Muitas pessoas ou muitas empresas podem ter problemas em função dos fornecedores. Lembrem-se, no ano de 2021, nós tivemos uma pandemia, mas uma das questões mais relevantes para as empresas que aconteceram durante o ano de 2021 foi a ausência de chips de computadores, o que fez com que várias cadeias produtivas tivessem que se reorganizar. Então, saber se existe o seu concorrente é muito importante, mas, ao mesmo tempo, saber se o seu fornecedor é capaz de te atender é extremamente relevante. Nunca deixe de considerar os seus fornecedores também, né? É muito importante você ir até eles para pesquisar, e se não puder, você pode também ir até feiras, até associações, ir até sindicatos, ligar para eles, ir na internet procurar essas informações. Então, todas elas são informações relevantes, vão nos trazer elementos sobre equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios, matérias-primas, embalagens, mercadorias e serviços que podem ser essenciais para o nosso negócio, né? E vão trazer para a gente também informações sobre os preços, sobre as qualidades, sobre as condições de pagamento, sobre os prazos médios de entrega. Isso para a gente é muito importante
e também diz respeito até ao nosso planejamento financeiro. Tá? Existem empresas também, fornecedores, que são também só fazem vendas a partir de uma certa quantidade. Então você não consegue, às vezes, comprar direto com o fornecedor. Saber o lote mínimo de compra, a quantidade mínima de compra, é também uma forma muito importante de saber como é que você deve agir em relação a esses fornecedores. Então, elementos como localização podem interferir no nosso frete, o prazo de entrega pode interferir no nosso prazo de venda, e nosso prazo de pagamento e nosso recebimento. Condições de pagamento, elas são essenciais para que nós saibamos como podemos, o que nós precisamos ter de armas, né, para conseguir pagar. Os preços são extremamente importantes, porque dependendo da qualidade, nós podemos optar por aquele fornecedor que tem um preço melhor para o nosso produto, para a nossa matéria-prima principal, né, ou para o nosso produto de revenda. Né. E verifiquem, gente, às vezes, alguns desses materiais, matérias-primas, insumos, né, mercadorias e serviços, elas, por vezes, são produzidas por mais de um fornecedor, por um fornecedor para mais de um cliente, o que significa que, por vezes, você pode estar comprando a mesma marca, o mesmo tipo de produto com a mesma qualidade, e o mesmo produto praticamente de fornecedores diferentes. Então, isso significa que é importantíssimo saber quem são os fabricantes de fato dos nossos produtos ou serviços, ok? E com isso nós ficamos por aqui. Foi um prazer ter vocês novamente e na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso plano de marketing, né? O que nós temos que pensar a partir dessas informações que nós tivemos aí da nossa análise de mercado. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.